Hoje vamos falar sobre territorialização. Todos nós vivemos em um espaço geográfico e desenvolvemos nossas vidas em lugares que são também chamados de territórios. Apesar dos muitos conceitos, o território é uma área delimitada onde a vida acontece submetida a certas inter-relações, regras ou normas. Geralmente, se admite que o território representa um limite de poder ou de responsabilidade do governo ou de um setor. Trata-se, nesse caso, de divisões político-administrativas. Dessa forma, o território maior contém vários territórios menores e, portanto, existe uma hierarquia de territórios. Por exemplo, o território nacional é a extensão total da República Federativa do Brasil. Os territórios estaduais, 26 estados e um Distrito Federal, são áreas em que a República é fragmentada para facilitar a governabilidade, e os municípios, mais de 5.500, são fragmentações dos estados que são subdivididos com a mesma finalidade. Em alguns casos, podem-se criar territórios com objetivos específicos para integrar áreas semelhantes em uma ou várias características. Por exemplo, no Brasil existem 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Cada uma delas agrega vários estados. Mas existe outra maneira de se criar territórios, como no caso do território que compreende a Amazônia Legal. Nesse caso, foram integradas áreas relativamente homogêneas em seus aspectos naturais e socioeconômicos, e que, além de conterem áreas totais de vários estados, compreendem partes de outros, como o Maranhão e o Mato Grosso. O território é sempre um campo de atuação, de expressão do poder público ou privado e, sobretudo, populacional. Cada território tem uma determinada área, uma população e uma instância de poder. O setor saúde também tem suas divisões territoriais nos estados e municípios. Em geral, obedecem a critérios de equilíbrio das populações a serem atendidos pelo sistema de saúde e ao acesso da população aos serviços de saúde. Então, território é um espaço ou lugar construído no dia a dia. São muito variáveis e dinâmicos, e sua característica mais importante é ser uma área de atuação com responsabilidade. O fato de cada território ter uma população não quer dizer que ela esteja uniformemente distribuída no território. Nas áreas urbanas, o povoamento é mais denso e nas rurais, mais disperso e rarefeito. Isso pode ser percebido por meio de indicadores como a densidade demográfica, mas também através da observação dos modos de vida. As pessoas nessas áreas vivem e trabalham de formas bastante diferentes. Em geral, a localização de populações em um território não é uma escolha das pessoas. Participam desse processo a história da ocupação do território, o poder aquisitivo, educacional e cultural de uma determinada população. E ainda podemos citar na ocupação do território a força política e econômica. Dessa forma, em uma cidade, a urbanização será mais ou menos intensa dependendo das circunstâncias de vida das pessoas, como o nível econômico e a sua inserção nos processos produtivos. Podem também existir características comuns a uma grande maioria das pessoas que vivem em um estado ou em uma região, e que também condicionam as condições de vida e saúde. Por exemplo, na região norte se consome muito peixe e na região sul se bebe mais vinho. Essas são especificidades das dietas regionais. Sem dúvida, conhecer a área de abrangência e o modo de ser e viver da comunidade de um território é muito importante para o trabalho do ACE. No conceito ampliado de saúde que estudamos anteriormente, ficou claro que a saúde é muito mais do que não ter uma doença. A saúde e a doença sofrem influências de várias origens, tais como a genética, o ambiente, o comportamento e o sistema de serviços de saúde. Todos atuam numa mesma teia. Conforme o problema de saúde, um fator pode ser mais decisivo que o outro. Por exemplo, nas doenças diretamente associadas a malformações congênitas, o peso da biologia é maior. Nas doenças sexualmente transmissíveis, os estilos de vida são mais importantes. Nas intoxicações por agrotóxico, os fatores ambientais são predominantes, mas todos os fatores atuam sobre todos os problemas de saúde de forma integrada. Os seres humanos transformam os lugares onde vivem de forma permanente, e o desenvolvimento científico e tecnológico amplia a intensidade dessas transformações. De modo geral, considera-se que nas áreas rurais as transformações são menores, e nelas
os homens estão mais próximos e com mais contato com o ambiente natural. Ao contrário, nas áreas urbanas, a relação com o ambiente natural é quase inexistente e as densidades da população são mais elevadas. Nesse ambiente construído além das habitações, ruas, supermercados, etc., estão expressas as mudanças qualitativas e quantitativas dos componentes naturais. Dentre os processos mais conhecidos que deterioram os componentes ambientais e a saúde da população estão a contaminação e a poluição. As pessoas também vivem em um ambiente social e se relacionam através de redes entre indivíduos e grupos sociais. Essas redes definem padrões culturais, produtivos e de consumo. Além disso, elas moldam os sentimentos, valores, reações e hábitos associados às diferentes situações. Por isso, se fala em um ambiente psicossocial. O modo de vida é condicionado pela renda familiar proveniente de qualquer fonte, salário ou não, que, por sua vez, influencia os padrões de consumo de bens e serviços. O relacionamento entre pessoas e lugares se constrói no cotidiano. Estes ambientes mudam de forma permanente no espaço e no tempo, assim como muda também a percepção das pessoas sobre eles. Este é um aspecto muito importante para a saúde. Por vezes, a percepção sobre a deterioração do meio ambiente ocorre de diferentes formas e intensidades para cada indivíduo. São exemplos disso a exposição a processos que produzem agravos à saúde, como os vetores transmissores de doenças, como a dengue, o ruído no ambiente de trabalho ou nas ruas, ou o ar que respiramos nas grandes cidades. É no dia a dia que as pessoas se expõem a situações que beneficiam ou prejudicam sua saúde, pois construímos socialmente nosso bem-estar e nossa saúde. No território, as pessoas estudam, produzem, consomem e estão expostas a situações que prejudicam a saúde. Em geral, essa não é uma escolha dos indivíduos nem das famílias, já que em alguns momentos a exposição pode ser acidental. É apenas o resultado da falta de opções para evitar ou eliminar as situações de vulnerabilidade e muitas vezes também ocorre por puro desconhecimento. Os lugares com condições de vida desfavoráveis são em geral marcados pelos seguintes fatores: saneamento precário, contaminação das águas, do ar, dos solos ou dos alimentos, conflitos no relacionamento interpessoal, falta de recursos econômicos. No geral, são lugares com enormes limitações para o consumo de bens e serviços, incluindo os mais elementares, como beber água de qualidade e alimentar-se 3 vezes ao dia. Assim, as condições de vida de grupos sociais nos territórios definem um conjunto de problemas, necessidades e insatisfações que variam no tempo. Essas condições podem melhorar ou piorar dependendo da efetiva participação de instituições e organizações formais, informais e da própria população. Na saúde coletiva, o território tem várias conotações. Por um lado, o sistema de saúde se organiza sobre uma base territorial, o que significa que a distribuição dos serviços de saúde segue uma lógica de delimitação de áreas de abrangência que deve ser coerente com os níveis de atenção primário, secundário e terciário. Por outro lado, na organização das práticas de vigilância em saúde, é fundamental o reconhecimento do território, ou seja, identificar e interpretar as organizações de vida das populações que nele habitam, as condições de vida da população e as diferentes situações ambientais que os afetam. Portanto, para se fazer vigilância em saúde, é preciso entender como funcionam e se articulam num território as condições econômicas, sociais e culturais, como se dá a vida das populações, quais os atores sociais e a sua íntima relação com os seus espaços e seus lugares. É importante ressaltar que dentro da concepção do território na saúde está a articulação do setor com outras estruturas político-administrativas. Elas oferecem serviços como educação, transporte, distribuição de água, coleta de esgotos, de lixo e oferta de emprego. O território é a base do trabalho do ACE, é a sua área de atuação. Os limites desse território são fixados pelo funcionamento e estrutura do SUS municipal. O trabalho do ACE começa a partir da delimitação da sua área de atuação, o seu território. É nele que se desenvolvem os processos que produzem os problemas e necessidades de saúde da população residente.
É essencial conhecer a atuação das diversas instituições governamentais e não governamentais que atuam na área para ganhar capacidade de análise sobre as diferentes informações coletadas, conhecer os papéis dessas entidades na gestão da saúde e procurar articulações indispensáveis na busca de alternativas para a solução dos problemas da comunidade. Para melhor conhecer o seu território, o ACE deve subdividi-lo em áreas que mostram as diferentes situações de grupos populacionais e, assim, identificar as diferenças socioeconômicas da população residente. Lembre que existe uma forte relação entre as condições de vida e o processo de adoecimento e morte das populações. O nosso encontro acaba aqui. Nos vemos no próximo. Até lá!